Queridos, se tem uma coisa que é maravilhosa de fazermos é estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia é espetacular. Eu, por exemplo, adquiri tenho por mim que é um ótimo costume, é o de grifar a minha Bíblia. Eu sempre grifo a minha Bíblia de caneta preta, vermelha e azul. E de marca-texto, em especial marca-texto de gel, porque não atravessa para o outro lado. Aprendi com minha esposa. E estudar a Bíblia, às vezes, você pode fazer de maneira profissional para ser um teólogo, porque teólogo é profissão, né? Você pode ser formado em teologia e estudar a Bíblia como profissão, né? Para ser um mestre numa faculdade. Só que na igreja é diferente. Nós estamos aqui num culto de doutrina para fazer uma exposição do texto bíblico. E se tem uma coisa que é maravilhosa, é a mensagem expositiva da Bíblia. Existem vários tipos. Há alguns anos atrás, eu acho que o ano passado foi o ano retrasado, eu tinha um grupo que eu dei algumas aulas de homilética lá. Era um grupo com 700 a 800 pessoas que faziam este curso, pessoas de todo o Brasil e da África, de Portugal, e eu dei aula sobre como preparar mensagens, né, bíblicas lá neste grupo. Inclusive, tinha algumas pessoas aqui do campo de Pirangi. E eu ensinei sobre mensagem expositiva, mensagem temática, mensagem textual. E, irmãos, o que nós trazemos aqui para os irmãos é uma mensagem expositiva. Não é como na faculdade, não é como num comentário bíblico, porque o comentário bíblico ele vai explicar o texto somente, ele não, na maioria deles não tem aplicação prática para a nossa vida, e cabe ao estudante que está pegando aquele comentário fazer as suas devidas aplicações e interpretação ali do que o autor está dizendo. A mensagem expositiva, o maravilhoso é que a gente não foge do texto. Então, quando a gente está estudando aqui Filipenses, a gente fica dentro do texto e tenta trazer o texto para o coração dos irmãos, fazendo sentido para nós nos dias de hoje. Como minha esposa orava aqui, infelizmente, a gente tem percebido esta falta de interesse, né? Mas isso é em todo canto, meus irmãos. Esta falta de interesse, o conhecimento do brasileiro é raso, né? Eu fico vendo os testes de conhecimento. A maioria dos brasileiros cristãos ainda não leram a Bíblia completa. A maioria dos brasileiros cristãos não leram, dos pastores não leram a Bíblia completa. Não sabem nem sequer preparar uma mensagem, né? E o nosso intuito aqui é fazer com que você cresça na graça e no conhecimento. Eu me preocupo com isso, porque eu sei que o nosso futuro não depende do oba-oba, depende da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então, quando eu preparo uma mensagem, os irmãos podem ter certeza que, no mínimo, a gente passa por uns 5, 6, 7, até 10 comentários bíblicos para não falar besteira para os irmãos, até porque está gravado, não é, meus irmãos? Fica gravado. Imagina a gente virar um meme aí, né, no YouTube, como alguém que disse alguma
algo que não está no texto, alguma besteira, que é só o que a gente vê por aí. Então eu procuro trazer para os irmãos algo que seja relevante e significante para o crescimento da amada igreja. Nós estamos tratando sobre o tema a alegria do evangelho em meio às provações. Esse é o tema geral de Filipenses, né? Se você colocar aí no cabeçário aí da sua Bíblia, esse é o tema geral. Esse foi o tema que eu dei para os 4 capítulos, né? A alegria do evangelho em meio às provações. Mas estes 4 capítulos não são apenas 4 mensagens. Eu nem tenho ideia de quantas mensagens são aqui nesses 4 capítulos. Então eu estou dividindo aqui por pequenas porções, perícopes, pequenas passagens que se conectam aqui. Então a gente estudou, vai concluir hoje do versículo 1 até o versículo 11. E notem, Daniel subiu a outra mensagem, eu não vou deixar de passar por nenhum versículo. Por mais difícil que seja, eu vou tentar aqui, de alguma forma, tocar nele na mensagem. O título que nós demos à mensagem do versículo 1 ao 11 é As Marcas de uma Igreja Viva no Evangelho. Irmãos, a gente ora, a gente lê, a gente busca, a gente vai para os recursos que se tem disponível para tentar explicar para você o texto aqui. Essa é a missão de um pregador. É ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto para o seu coração. Se eu não conseguir fazer isso, eu estou falhando na minha missão. Ler o texto, explicar o texto para você e aplicar para nós aqui hoje. Amém? Nós contamos aqui o contexto histórico. Se você quer entender o contexto histórico desta epístola, você deveria ler Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. Aqui está o início desta igreja, a fundação desta igreja. Foi no capítulo 16 que Paulo, lá nas proximidades daquele rio, onde as mulheres estavam ali, que começou esta igreja. Lídia foi a sua primeira membro da igreja, que convidou o apóstolo Paulo a estar na casa dela, e ali ela conheceu o evangelho. Na verdade, ela abriu o coração ali, ainda naquele lugar onde ela conheceu o apóstolo Paulo, e ali na casa dela iniciou a igreja, a primeira igreja. Eu disse quinta-feira passada que Lucas organizou aquela igreja. Provavelmente Lucas esteve ali na organização daquela congregação. Então, nós apresentamos algumas marcas desta igreja, né? O apóstolo, quando escreve esta carta, essa carta ela é simplesmente maravilhosa, meus irmãos. Eu preciso ficar lendo e relendo esse texto. Essa igreja aqui é o sonho de consumo de qualquer pastor. Qualquer pastor seria extremamente agradecido por dizer: você vai ser o pastor da igreja de Filipos. Porque esta igreja é uma igreja que tem marcas cristãs maravilhosas em sua vida, em sua membresia. Epafrodito sai de lá da Macedônia, de lá de Filipos, até na prisão romana, para trazer sustento, para trazer ajuda para o apóstolo Paulo. Quando ele chega na cidade, quando ele chega em Roma, algo acontece na vida dele, e ele está ali auxiliando Paulo, e ele fica doente.
E isso chega aos ouvidos da igreja, porque ele estava quase para morrer. E milagrosamente o Senhor o restaura e Paulo o envia de volta. E a igreja estava ansiosa com a chegada deste irmão. Esse irmão chamado Epafrodito. A gente vai falar mais dele mais à frente. Então, aqui nesta carta nós temos algumas marcas. Eu disse que a primeira marca, eu estou sem óculos aqui porque o sermão está do tamanho desse celular praticamente. Eu disse que a primeira marca desta igreja era que esta igreja era uma igreja companheira. Dos versículos 1 até o versículo 5. Eu até falei aqui da relação de Paulo com Timóteo, de Paulo e Timóteo com a igreja. Paulo é um servo de Cristo falando para santos. É muito maravilhoso esse texto, meus irmãos. Eu expliquei, se você quiser ouvir, você vai lá no YouTube e escuta, mas a primeira marca é que esta igreja é uma igreja companheira. E uma marca de uma igreja companheira é que ela é uma igreja que tem gratidão. Quando uma igreja ela é grata, ela é uma igreja que é companheira, ela é uma igreja repleta de pessoas que são amigas, que tem parceria, que tem uma amizade. Eu falei também que esta igreja era uma igreja que participava, que tinha participação, porque o versículo de número 3, ela diz, o apóstolo Paulo, ele diz: eu dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês. Essa igreja, ela era parceira do apóstolo Paulo na missão. Paulo trazia na sua memória muita alegria desta igreja. Mesmo depois de tudo que ele havia, aí você vai precisar voltar lá para Atos dos Apóstolos, para você ler o que Paulo experimentou lá em Atos dos Apóstolos, mas ainda assim ele trazia esta igreja na memória, ele trazia esta igreja no coração, e ele trazia esta igreja nas orações. Porque não basta apenas trazer na lembrança, é preciso trazer na lembrança e trazer também aonde? No coração. Paulo tinha esta igreja no seu coração. Ele abriu o seu coração para receber este povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta igreja, ela era uma igreja que tinha gratidão. Louvado seja Deus. Que ela era grata e participava, porque ela era uma igreja companheira. Mas esta igreja tinha uma segunda marca. A segunda marca é que ela era uma igreja convicta na fidelidade de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta, no verso 6, eu coloquei assim, porque ele diz: eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus. Porque essa igreja era convicta, porque essa igreja, ela estava na vida do apóstolo Paulo, nos momentos bons e nos momentos ruins. Essa igreja estava com Paulo nas algemas e estava com Paulo na sua alegria, na sua confirmação do evangelho. Eles eram participantes da graça com Paulo. Tem gente, meus irmãos, que só gosta de participar das alegrias da pessoa. O apóstolo Paulo, ele tinha amigos que participavam com ele da hora da alegria, mas também que participavam com ele da hora das algemas, da hora do sofrimento. Por isso, eu disse que Deus começou a obra. Esta igreja, ela era uma igreja convicta na fidelidade, porque quem começou esta obra na vida desta igreja foi o próprio Deus. Deus começou a obra. Eu expliquei o que era isso aqui. Começar a obra é começar o trabalho. Foi Deus que começou o trabalho e o projeto
na vida desta igreja. E em segundo, Deus começou e Ele não abandonou esta igreja. Ele começou e também está sustentando esta igreja. Ele começa, mas Ele não deixa aí, se virem. Não, Ele começa, mas Ele também sustenta esta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, a gente já parou aqui, eu ainda não informei, eu não disse isso aqui ainda. Então, em terceiro lugar, dentro ainda do ponto que esta igreja é uma igreja convicta, ele começou a obra, ele sustenta a obra, e o texto é muito maravilhoso, porque ele é claro, ele diz que Deus vai completar a obra. Estou certo de que ele começa a boa obra, ele também vai completar esta obra. Essa igreja convicta, ela entende que Deus está treinando ela. Deus está nos terminando. Deus está nos aperfeiçoando. Deus está trabalhando em nós, meus irmãos. Infelizmente, algumas pessoas parecem não estar dispostas a que Deus trabalhe nas suas vidas. Mas você sabe quando é que Deus vai terminar de te terminar? O texto é muito claro no versículo 6. Ele vai terminar de te terminar até o dia de Cristo Jesus. O texto diz, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu não costumo fazer isso, mas eu queria que você olhasse aí para, se você tem alguém do seu lado, não tem muita gente para você olhar ao lado, né? Mas se você tiver alguém aí ao seu lado, né, olhe para essa pessoa e diga assim: me perdoe por qualquer coisa, eu estou no processo de Deus. Deus está trabalhando na minha vida. Meus irmãos, nós estamos neste processo. Deus está trabalhando. Você não tem noção como Deus está trabalhando na minha vida. O texto que nós lemos aqui, ele usa dois verbos, que é o começar e terminar. Eu estava lendo alguns comentaristas bíblicos, eles explicam esses dois verbos gregos, e depois você pode até pesquisar. E segundo estes comentaristas, o que Paulo está fazendo aqui é pegando estas duas palavras, começar e terminar, para apontar dentro do grego clássico para um ritual, uma cerimônia, onde aquele ritual apresenta esta primeira palavra, começar, e a outra palavra que é a palavra terminar. Sabe o que é que Paulo está querendo dizer quando ele escreve este verso 6? Estou certo de aquele que começou a boa obra, em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Os comentaristas entendem que o que Paulo está querendo dizer é que em nossa vida, no nosso ministério, na nossa vida diária, nós precisamos ser um sacrifício contínuo a Cristo. O que os comentaristas apontam, o que eles querem aqui nos mostrar é que nós devemos nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que eles estão querendo apontar para nós aqui, o que eu quero dizer para você aqui nesta noite, é que você precisa ser este sacrifício vivo, santo e agradável. Esta boa obra é você, que Deus começou um dia, eu não sei qual foi a data,
mas eu quero dizer para você nesta noite que aquele que começou, ele vai completar, mas você precisa se apresentar a ele como este sacrifício contínuo a Deus. Louvado seja Deus. Quando um rei chegava da batalha, os súditos daquele rei, eles chegavam com a sua oferenda, demonstrando assim a sua lealdade, o seu amor para o rei. Eles levavam esta oferta para o seu rei, davam graças, saudavam o rei. Aqui neste texto, é você que é a oferta agradável para o rei. É a sua vida que precisa ser em oferta agradável para o rei. É a nossa vida que precisa ser oferta agradável para o rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, porque o texto diz, até o dia de Cristo, o que ele vai desejar de mim e de você, não é a quantidade de dias que você veio à igreja, não é o tamanho da sua oferta, não é o tamanho da sua roupa, não é o tamanho do seu cabelo. O que Deus vai desejar em você, o que Ele vai desejar de nós, somos nós mesmos, meus irmãos. Como foi a nossa entrega, como foi a nossa oferta, como foi o nosso altar, como foi o nosso começo. Às vezes o nosso começo é bom, nós começamos muito bem, mas lá para as tantas, a nossa vida vai decaindo, o nosso tempo de busca com Deus vai diminuindo, e Deus está querendo completar a boa obra, mas a verdade é que não encontra espaço em nós para trabalhar esta boa obra em nós, porque nós estamos, às vezes, presos lá naquele que completou a boa obra lá no passado. Nós estamos ali, paramos há 10 anos, 5 anos, 8 anos atrás, e parece que estacionamos, mas Deus quer completar a obra em você. Deus ainda tem algo a fazer na nossa vida, Deus ainda tem um chamado a cumprir, e Ele precisa que eu e que você estejamos apresentados diante dEle como um sacrifício vivo, santo e agradável. Eu não sabia, meus irmãos, que precisava aprender para aprender. Sabe por que às vezes você não sabe? Sabe por que você às vezes não aprende? Porque você não sabe métodos para aprender. E aí quando eu cheguei lá no seminário, eu não sabia que tinha métodos de estudo da Bíblia. Como estudar a Bíblia, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que não têm gosto pelo estudo da Bíblia, porque ou ouvem pessoas que não ensinam a Bíblia, ou elas ouvem pessoas que ensinam e elas não sabem, não entendem, não conseguem compreender. E quando nós começamos, Isabel, estudar a palavra, e quando nós aprendemos como nós aprendemos, quando nós estamos na escola bíblica, quando nós estudamos, quando nós buscamos, irmãos, nós crescemos no desejo de aprender mais de Deus. Eu quero convidar você a permitir que Deus complete a obra na sua vida. Essa igreja é o último ponto desta mensagem. Ela é uma igreja que tem uma participação maravilhosa, uma igreja que tem companheirismo, ela é uma igreja convicta de que Deus é fiel, mas esta igreja, ela é, em terceiro lugar, uma igreja que cresce. E esse é o desejo do apóstolo Paulo. Eu acho que daqui a alguns anos, alguns anos atrás, o meu pastor disse que lá na Europa o evangelho dá sono. Quando começa
falar, ele disse pelo desinteresse. Quando ele disse que o evangelho dá sono, ele disse pelo desinteresse das pessoas pela Bíblia. Quando fala de Deus lá na Europa, as pessoas, elas bocejam, assim, ó. Mas é porque as pessoas, não é porque elas estão cansadas, é porque elas não querem ouvir sobre Deus. E nós temos uma igreja, a maior igreja pentecostal do Brasil, eu não sei se é a Assembleia de Deus, é a maior igreja pentecostal do Brasil. Mas quando nós vemos os cultos de ensino em muitos lugares, está esvaziado. Porque esta igreja muitas vezes não tem mais interesse em aprender. São tantas desculpas, meus irmãos, que eu não vou nem dizer aqui, porque você está aqui comigo nesta noite. Mas, ao invés de você orar por qualquer outra coisa, essa igreja em terceiro lugar, eu queria que você orasse por isso. Ela é uma igreja que cresce. Olhe para o versículo de número 9, para você não dizer que fui eu que inventei este ponto. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes, sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Esta igreja é companheira, convicta na fidelidade de Deus, mas esta igreja também é uma igreja que cresce. Cresce. E uma igreja que cresce e ora por isso aqui. Ela quer isso aqui. Ela cresce em quê? Primeiro lugar, olhe para o texto, por favor. Também faço esta oração, que o amor de vocês aumente. Ela cresce em primeiro lugar em amor. Amor. Eu faço esta oração, que o amor de vocês aumente. Seja sincero. Você já orou para o seu amor aumentar? Você já orou? Eu estava pensando quando eu escrevi, irmã Daiane, estava pensando nisso aqui, escrevendo, que eu sempre quis ser um pouco mais alto, né? Eu acho que todo mundo que é baixinho queria ser um pouco mais alto, né? Eu tenho um amigo que tem 2,10 metros de altura. E quando eu estou ao lado dele, quando eu vejo as dificuldades dele de comprar roupa, de usar calçados, né? Uma vez a gente foi para uma festa bem chique, eu estava com ele e ele estava de basqueteira da Nike, né? De terno, porque não tem sapato social 48, ou é 48 ou é 52 que ele calça, se eu não me engano. Então, quando eu estava do lado dele, eu senti que eu não queria ter 2,10 metros de altura. Não é bom, não. Segundo alguns textos, o apóstolo Paulo, né, alguns textos do século II, não está na Bíblia, né? Ele era baixinho. Paulo era baixinho, segundo alguns textos. Mas Paulo não está falando aqui de aumentar em estatura. Ele está falando de aumentar a estatura de nosso amor. Aumentar o nosso amor. Paulo não está falando aqui de aumentar amores humanos. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Eu estava ouvindo hoje uma pessoa falando e ele estava falando desse texto. Paulo não está falando de um aumento de um amor eros, do aumento do amor filia, mas Paulo está falando aqui do aumento do amor agapau, que é o amor ágape, é o amor de Deus. Quando Paulo faz essa oração, ele está pedindo para que o amor de Deus seja aumentado nas nossas vidas.
Paulo pede que o nosso amor aumente. Quando você aprende determinada coisa, quando você ama determinada coisa, você se dedica a essa determinada coisa, não é? Você aprende no YouTube, você vai estudar. Quando nós amamos uma pessoa, nós precisamos nos dedicar a essa pessoa. Quem ama a Jesus deveria estar cada vez mais empenhado em amar, em conhecê-lo e crescer em seu amor. Mas a verdade é que o tempo vai passando e nós não pedimos a Deus para crescer em amor. Nós crescemos no conhecimento da nossa profissão, na barbearia. Eu viro o melhor barbeiro, eu viro o melhor machante, aquele que eu destrincho uma carne, eu viro o melhor vendedor, a melhor administradora, eu viro o melhor psicólogo. Eu cresço em muitas áreas da minha vida, mas eu não cresço muitas vezes em amor, em conhecer este amor de Deus. E é isso que a Bíblia está nos chamando aqui, meus irmãos. Eu acho que nós precisamos voltar a orar para crescermos em amor, porque o amor de muitos está esfriando, meus irmãos. Eu já estive em muitos cultos de doutrina, com mestres profundos na palavra e com pastores simples, que não tinham um sermão pronto. Independente da profundidade do mestre, os cultos de doutrina, eles eram lotados. Independente se tinha sermão e se consultava 10 ou 12 comentários, não importa, ou se só lia a Bíblia, os cultos de doutrinas eram lotados. As pessoas cresciam, independente do mestre, porque quem faz crescer é a palavra. E o amor por esta palavra tem esfriado com o passar dos anos. Por isso que Paulo nos convida a crescer em amor. Porque quando o nosso amor cresce, o amor de Deus em nós vai dar sede de Deus, vai gerar em nós vontade de Deus. Paulo ainda faz esta oração e ele faz um segundo pedido dentro da oração. Ele diz que o amor de vocês aumente mais em conhecimento. Veja só, meus irmãos. Conhecimento aqui, Paulo está orando. Isso aqui é uma oração. Paulo está orando. Paulo era um homem de oração. Mas ele está pedindo aqui que esta igreja aumente em amor e aumente em conhecimento, percepção. A NAA, a versão que eu li aqui, diz percepção. A NVI diz aumente cada vez mais em conhecimento. A Revista Corrigida, que você provavelmente está aí, diz ciência e em todo conhecimento. A Bíblia de Jerusalém diz assim, olha, que tem que ler isso, tem que ler. Eu li nessas Bíblias aqui, não é? Eu não tenho como dizer isso de cabeça. Tive que estudar para mostrar para vocês essas versões. A Bíblia de Jerusalém diz aqui, conhecimento e sensibilidade. Crescimento, eu gosto disso aqui que a Bíblia de Jerusalém traz. Conhecimento e sensibilidade. Meus irmãos, estamos perdendo a sensibilidade do Espírito de Deus. Se uma igreja não tem amor, meus irmãos, o amor de Deus derramado na sua vida, o quiçá sensibilidade. Paulo está pedindo para esta igreja não somente que eles fiquem inteligentes para passar nos concursos, para ler livro e ficar com a cabeça grande. Paulo está pedindo aqui para que esta igreja tenha conhecimento de Deus,
conhecimento de Bíblia, conhecimento de teologia. O que Paulo está orando aqui quando ele pede para que esta igreja tenha conhecimento, é para que esta igreja conheça as profundidades de Deus. Se eu perguntar aqui para o irmão Jorian, ele não precisa ficar olhando para o cardápio dele para dizer o que tem. Precisa, irmão Jorian? Já sabe, né? O que tem lá no cardápio? Já sabe, né? Da segunda até o sábado, da segunda até o domingo, ele sabe. O que tem no cardápio lá, porque ele é familiarizado, ele tem um conhecimento. Mas às vezes nós não temos este conhecimento do cardápio de Deus para nós. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação de uma pregadora famosa, eu não vou dizer o nome, né? Eu não sou ninguém na internet, mas nos dias de corte, vai que dá um corte desse viralize, e eu não quero viralizar nunca numa rede social porque eu estou falando mal de uma pessoa. Mas essa pregadora famosa, ela acertou em muitos pontos na sua pregação, num congresso bem famoso, mas em determinado ponto da mensagem desta pregadora, estou falando de conhecimento, ela manda que as mulheres que estão sendo maltratadas pelos seus maridos, elas parem de orar por eles e passem a orar somente por elas. Vocês não devem ter visto esta mensagem. Ela pinta na mensagem dela, e eu até disse, minha esposa apontou alguns erros e eu disse não, a mensagem. Depois eu fui ouvir com mais calma, eu vi outras pessoas falando, e ela disse, só acredita porque ouviu de outra pessoa, né? Eu disse, não, eu fui avaliar, e a mensagem desta, e ela foi chamada em várias redes sociais, em vários canais de TV, e o ponto que me chamou a atenção foi ela dizer, pare de orar. Veja, nós não deveríamos parar de orar nunca, meus irmãos. Por ninguém, porque a Bíblia manda que nós oremos até pelos nossos e orar sem cessar. Mas ela colocou todos os maridos praticamente, e quem é um ouvinte e entende, quase todos os maridos no pacote de abusador. Nenhum conhecimento de Deus pode ir de encontro às Escrituras Sagradas. Vocês não devem aceitar nenhum tipo de conhecimento vindo deste púlpito, de mim ou de quem quer que seja, que fira as Escrituras Sagradas. Não, não. E eu acho que nós deveríamos orar pedindo a Deus por conhecimento. Conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus para que você não coma carne estragada por aí achando que é comida boa. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo manda crescer em conhecimento. E esse conhecimento aqui, meus irmãos, você abre só um parentezinho assim, aí você coloca assim, ele é o conhecimento de Deus. Esse conhecimento, em primeiro lugar aqui, é o conhecimento de Deus. Você precisa conhecer Deus. Ah, mas eu já conheço, no dia que eu aceitei. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de um conhecimento pleno, aprofundado. Você precisa se relacionar com Deus, sabendo quem Deus é. Paulo, escrevendo aos Efésios 1,17, diz, eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Olha só a palavra, espírito de sabedoria e de revelação. Ele está orando novamente, pedindo para que a igreja tenha revelação e pleno conhecimento de quem? De Deus. Precisamos conhecer Deus.
Precisamos conhecer o Filho. Ah, mas eu levantei a mão para ele. A igreja está cheia de levantadores de mão. Efésios 4:13, Paulo diz: por isso que nós estamos conhecendo. A gente canta, eu quero conhecer Jesus, não é? O texto de Efésios 4:13, Paulo diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Você tem certeza que conhece plenamente Jesus? Não, a gente está nesse processo. Nós precisamos chegar ao pleno conhecimento. Por isso que nós não paramos. Nós não desistimos de conhecer, meus irmãos. Nós conhecemos Deus, conhecemos o Filho, e nós também precisamos conhecer a vontade de Deus. Porque tem muita gente perdida sobre a vontade de Deus. Esses dias eu ouvi uma irmã dizendo que ia deixar o marido porque Deus tinha mandado dela. Veja só. Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 9, diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem. Aqui já tem outra palavra. Eu nem estou explicando aqui os textos, porque iria demorar muito. Mas Paulo está dizendo aqui, eu estou falando de você crescer em amor e em conhecimento. E esse conhecimento precisa ser de alguma coisa. Conhecimento de Deus, a Bíblia apresenta o conhecimento de Deus, o conhecimento de Jesus e o conhecimento da vontade de Deus. Transbordem, Paulo está orando. Não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Louvado seja Deus. Paulo, ainda em Filemão, capítulo 1, versículo 6, Filemão só tem um capítulo mesmo, né? Se você puder abrir aí em Filemão 1:6, Filemão 1:6 diz: oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Você precisa conhecer o bem. Paulo está orando, fazendo esta oração aqui por este servo, e ele diz: eu oro para que a comunhão da sua fé, isso é uma carta individual aqui para uma pessoa, mas serve para nós. Ele está pedindo que ele conheça o conhecimento do bem. Paulo escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo 2,4, ele pede para que seja dado um conhecimento ainda, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, ele diz que, versículo 3, isto é bom e aceitável diante do nosso Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus tem o desejo que o homem cresça e conheça a verdade. Glória a Deus. Colossenses 2:2 ainda tem um outro conhecimento que nós precisamos conhecer, meus irmãos. Colossenses 2:2. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Existe um nível de Cristo Jesus que é misterioso para nós, mas existe a possibilidade de nós, através da oração, conhecer este mistério de Deus, que é Jesus.
Tem mais de Deus para nós, tem mais profundidade de Deus para nós, meus irmãos. Eu creio. Eu creio. O apóstolo Paulo, ele ainda faz uma outra oração dentro do texto. Além do conhecimento, que redunda nesses pontos que eu lhes dei aqui, ele pede para que a igreja tenha um conhecimento que seja perceptível, que possa ser discernível. É um conhecimento de um discernimento da vontade de Deus. A igreja precisa discernir o que é de Deus e o que não é. Sabe por quê? Porque o amor não é cego. O amor não é cego. A gente vai crescendo, mas a gente não é bobo. O amor precisa ter discernimento, percepção, sensibilidade para entender o cenário. Você precisa captar o cenário em que você vive. E você está vivendo, eu acredito, eu vejo os pregadores pregando aí um avivamento, mas eu não sei aonde está esse avivamento, meus irmãos. Não está esse avivamento, não é genuíno, não chegou de fato. Porque um avivamento genuíno e de fato conduz as pessoas a um amor e uma busca pela Bíblia. E a gente não tem visto isso, meus irmãos. Eu não estou em todo lugar, eu falo a partir da minha percepção. Não temos visto isso. Nós precisamos discernir entre o certo e errado. Eu já disse outras vezes aqui, não é? Eu não estou aqui para criticar os irmãos, porque os irmãos estão aqui ouvindo, e Deus é bom por isso, né? Mas se tivéssemos aqui hoje a campanha do reteté, olha, eu não sou contra a campanha não, viu, meus irmãos? Mas se tivéssemos aqui a campanha do sapato de fogo, é o tema que eu ia dar, campanha do sapato de fogo, né? Você ia ver, ia chegar a caravana de ônibus aqui, né? Vem, o povo vem. E eu acho que se tem um dom, Isabelle, que nós deveríamos orar, é o de discernimento. É sobrenatural, esse dom é sobrenatural. Porque quando a gente olha determinadas situações, eu não sei se você já pediu isso a Deus, mas tem situações que você olha e você diz é espiritual, você sabe na hora. Você sabe na hora que aquilo ali não é de Deus, que não é Deus, que Deus não está nisso. Com os olhos naturais não dá para entender determinadas coisas, somente através de um discernimento. Por isso que Paulo ora aqui, pedindo para que esta igreja tenha a capacidade de discernir. Ele ora para que esta igreja tenha discernimento. É uma passagem da Bíblia que eu acho maravilhosa. Jesus está declarando que vai morrer, irmã Sandrinha, sofrer nas mãos dos sacerdotes, e ele vai ressuscitar. Aí Pedro levanta a mão assim: cá, Jesus, como é que é isso? Aí, sim, Pedro, diga. Não sou eu que estou dizendo não, viu? É o texto que diz. Mateus 16. Vem cá, Jesus. Pedro chama Jesus à parte e diz: onde é que o senhor está com a cabeça? Não, está errado aí, tem alguma coisa errada. Isso de modo nenhum vai acontecer. Não vai mesmo. Quem ouviu Pedro assim, e quem não tem os olhos espirituais, quem só consegue ver o presente, o agora, diz: está certo, ninguém vai tocar no meu Jesus, não.
Eu quero ver. Mas era Satanás que estava usando Pedro. Não era Deus. E logo o Senhor Jesus percebeu isso. Não era Deus que estava usando Pedro. Era a boca do diabo. Paulo ora para que esta igreja cresça em caráter. Olha só o que o texto diz. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Jesus. A igreja precisa crescer em caráter, meus irmãos. Aprovar as coisas excelentes. Nós estamos vivendo em dias difíceis. Só o que tem é mau caráter por aqui, meus irmãos. Por aqui pelo mundo, né? O cara compra 50 cadeiras, bota um terno e abre uma igreja. Bota a mão na cabeça dele e diz: eu te declaro pastor. E aí ele se autodeclara pastor e abre a igreja, o Cuspe de Jesus. Você acha que eu estou brincando, né? Tem essa igreja, o Cuspe de Jesus. E eu não vou dizer mais aqui porque chega a ser piada. É absurdo algumas coisas. Mas nós precisamos crescer, nós aqui, no nosso caráter. Nós precisamos representar o Senhor sem mistura na nossa vida. Paulo usa aqui a palavra aprovem. O texto sagrado de Filipenses, para que aproveis as coisas excelentes. Para que aproveis, essa palavra aqui, ela precisa fazer parte da nossa vida particular. Eu preciso ver se não está nada errado na minha vida. Sou eu que vou aprovar examinar se há algo na minha vida. Paulo diz: examine-se o homem. Hoje a gente faz ao contrário, a gente examina a vida do outro, mas Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Eu preciso aprovar as coisas excelentes. E, meus irmãos, a gente tem escolhido tanta coisa que é refúgio, que é abandonado a Deus por tantas coisas. Essa palavra, aprovem, ela era usada antigamente para verificar moeda falsa. Era um processo que era utilizado. As moedas que eram aprovadas eram chamadas de dinheiro genuíno. E as moedas que eram falsas, elas eram falsificadas. E aí Paulo usa esta palavra aqui. Ele diz: aprovem as coisas excelentes. O que Paulo está nos dizendo aqui é que nós precisamos aprovar se existe alguma mistura na nossa composição de crente, na nossa vida de crente, se tem algo misturado no nosso DNA, um trambique, um desvio, alguma coisa que comprometa a nossa vida. Nós precisamos aprovar coisas excelentes na nossa vida. E quando eu faço esse teste, eu passo a viver assim de uma maneira mais leve. Paulo ainda usa a expressão sincera. Ele diz: para que sejais sinceros. Crente sincero, meus irmãos, ele não tem medo de se expor ao sol da justiça. Interessante, né? Sem cera
essa palavrinha que vem do latim. A cera, ela dava o retoque em algumas obras. Ela dava o retoque. Então, quando alguém comprava alguma obra, se ela era uma obra original, ela era o quê? Sem cera, né? Você comprava uma obra ali, um busto de, vamos dizer assim, né? Aí, ela é uma obra original e a pessoa sim, é original. Aí o cara colocava no sol assim a obra, aí a cera começava a escorrer na cara, na arte. Porque Paulo diz que essa obra de arte, criada por Deus, chamada por Deus, que sou eu e você, precisa ser sincera. Paulo usa a palavra inculpável. É alguém que não vive aqui no pecado e nem conduz o outro ao pecado. Porque tem gente que não vive no pecado, mas conduz os outros ao pecado. Ele diz sem escândalo. Além de você precisar ter cuidado com os obstáculos, né? Com os buracos que se apresentam na caminhada espiritual, você tem que ter cuidado de não levar ninguém à queda. Para nós caminharmos para o fim, você precisa viver a sua vida, meus irmãos, sem que sua vida seja motivo de tropeço para alguém. Você precisa viver para a glória de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 10:32, abra por favor. 1 Coríntios 10:32, que você não pode dar motivo nem para religioso, nem para quem não é religioso, e muito menos para a igreja de Deus. Você não pode gerar tropeço na vida de quem é religioso, de quem não é religioso, e muito menos para a igreja de Deus. Paulo diz, não se torne motivo de tropeço nem para judeus, botei aqui religioso, nem para quem não é religioso, nem para gentios, gentio não é religioso, nem para a igreja de Deus. Por que isso? Por que isso? Tudo isso por causa daquele grande dia, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar. Mas nós devemos também crescer, por último, Paulo diz no versículo de número 11, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo. Cheio de frutos de justiça. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, que vai permanecer, irmãos, não é a nossa pregação, não é o meu discurso bonito, não é o quanto eu sei cantar ou tocar, não são as minhas habilidades, mas é o meu fruto de vida. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, o que ele vai olhar não é para o tamanho da Bíblia que eu ando, nem para o tanto de conhecimento que eu tenho, mas o tamanho do fruto que a minha vida é na vida de alguém. Eu tenho obras mais ou boas em meu viver? Porque uma árvore boa, ela produz o quê? Bons frutos. E eu oro para que o Senhor me faça produzir bons frutos. Me faça crescer em frutos de amor. Me faça crescer em frutos de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de mansidão, de temperança. Que o Senhor me faça crescer e me dê frutos na minha vida. Porque não adianta eu ser o melhor pregador do campo de Pinhu se eu não tiver frutos dignos de arrependimento. Não adianta, não é ao tom da minha voz. Paulo, ele tinha motivos de sobra para estar alegre com esta igreja, meus irmãos. Porque mesmo estando em uma situação complicada,
ele não estava apenas cercado de problemas ao seu lado, mas ele tinha junto dele uma igreja companheira nas aflições, cheia de fidelidade, e uma igreja que estava crescendo. Você precisa crescer. Paulo tinha uma igreja companheira nas aflições. Paulo tinha uma igreja fiel. Paulo tinha uma igreja que crescia. Você precisa crescer para a glória do nome do Senhor. Concluo dizendo que esta igreja era uma igreja cheia de marcas maravilhosas, mas ela não era perfeita. Essa igreja, ela era parceira no evangelho, ela era convicta, crescente, mas ela tinha falhas. Era uma igreja feita de homens. Um dia Jesus vai buscar a sua igreja, vai vir buscar a sua igreja, e nós encontraremos com o Senhor nos ares. Oh, aleluia! E eu tô debruçado sobre Efésios 5 esses dias, e ele está nos preparando para sermos uma noiva sem marca, sem ruga, e quando ele vier nos buscar, meus irmãos, nós seremos assim, transformados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fique de pé, por favor. Que essa mensagem de Filipenses possa levar você a um profundo conhecimento, a um profundo compromisso com o nosso Senhor Jesus. Quero